Olá, meus amores. Eu sou Eliane Bodari, esse é o Momento Leitura do Tarô. O tarô que eu leio é o tarô Zen de autoconhecimento de um guru indiano chamado Osho, que tem uma extensa obra literária, diga-se de passagem, porque todas as palestras que ele fazia foram transcritas. Então, se você quiser conhecer a obra desse guru, é só acessar algum dos livros que existem. E existe também um documentário na Netflix de uma ação que ele fez de construir um espaço para os ensinamentos dele nos Estados Unidos. Não foi muito bem aceita, mas está lá, se tiverem curiosidade. A pergunta que eu faço ao tarô: qual a mensagem do dia? Totalidade, participação, culpa. Essa carta totalidade hoje sai umas 3 vezes essa semana. Quando isso acontece, eu acredito que o tarô esteja mandando alguma mensagem que não está sendo recebida. Então ele insiste, porque eu embaralho o tarô diversas vezes, não só aqui para tirar as cartas, né? Eu embaralho depois que eu tiro as cartas, eu embaralho antes de abrir as cartas, eu embaralho quando eu faço a abertura. Então, para sair uma carta 3 vezes é porque o tarô está dando um recado que alguém não está ouvindo. E o que diz essa carta da totalidade? Veja que é um trapezista, né? Ele é seguro no trapézio por alguém, ele se lança no espaço e outra pessoa o recebe, o segura novamente. E você vê que não tem rede de proteção aqui, então ele se lança no abismo. O que isso significa? Que quando você tem alguém por perto, você tem que ter essa segurança, essa confiança que ele vai te segurar no abismo, que você pode se lançar, que você está seguro de um lado e que você vai ser recebido, vai ser seguro do outro. Hoje, com essas relações rasas que existem por aí, onde as pessoas vivem por meio de redes sociais, por fotos com filtro, fica cada vez mais difícil conhecer quem está do teu lado, saber quem está do teu lado e contar com quem está do seu lado. E isso é a essência de um relacionamento, é a essência da amizade. Amizade sincera, verdadeira, não amigos de redes sociais, curtidas de redes sociais. É muito engraçado que com o advento da internet, as distâncias diminuíram drasticamente, a forma de comunicação ficou muito mais fácil. Eu lembro de uma história que a minha bisavó soube que a mãe dela morreu 5 meses depois por carta, porque a mãe estava no interior da Bahia e depois que ela se casou, ela se mudou e foi seguindo a vida, né? A família passou por Espírito Santo e depois veio para São Paulo. E ela só soube da morte da mãe 5 meses depois por uma carta. E não precisa de tanto. Telefone, que hoje, né, é essa coisa banal, qualquer criança de 3 anos tem um celular na mão. Para você fazer uma ligação, se você estava de um estado para o outro, você tinha que ir numa agência telefônica, marcar o horário, daí
pagava, pedia para a telefonista fazer a ligação, você ficava na cabine esperando ela te passar, daí você pegava o telefone e era caríssimo, caríssimo fazer uma ligação assim. Telefone era colocado como patrimônio no imposto de renda, de tão caro e tão raro que era. Então a internet facilitou demais a comunicação. Mas parece que as pessoas não estão sabendo usar muito bem isso, né? Parece que as pessoas acabaram se escondendo atrás dessas facilidades de comunicação. E isso é tão fato que nós passamos a nos comunicar por figurinhas. E você vê isso nos hieróglifos, né? Você vê isso nas pinturas rupestres dentro de cavernas. Então, os nossos ancestrais de muito e muito tempo se comunicavam dessa forma. E a nossa evolução chega ao ponto de nos igualarmos aos nossos ancestrais e abrirmos mão da linguagem, da comunicação, do olho no olho. E você só vê, você só sabe se pode confiar em alguém nesse ponto quando você olha dentro dos olhos dele. É isso. Participação. Gosto muito dessa carta. Hoje eu tô histórica, né? O ser humano é um ser social. Foi isso que nos distinguiu há milênios, né? Para que nós sobrevivêssemos. Nós nos juntávamos a outros, fazíamos uma comunidade, cada um tinha a sua responsabilidade. Normalmente as mulheres cuidavam dos afazeres domésticos, dos animais de pequeno porte, para fazer as refeições para a família ou para a aldeia. Cuidava dos filhos, porque os filhos poderiam ser comidos, né? Com muita facilidade. E os homens saíam à caça de animais grandes, arriscando a vida para trazer pele, gordura, manteiga, carne, que poderia fazer com que essas pessoas sobrevivessem. E foi essa construção de sociedade rudimentar que fez com que os homens conseguissem se manter sobre a terra. Olha que coisa. Então nós somos um animal social, tanto que a solidão é uma das piores dores que o ser humano pode ter. Se sentir sozinho, rejeitado, abandonado, sem ter ninguém para confiar, para compartilhar. Então essa carta vem fortalecer a primeira da totalidade, né? Da confiança, de saber com quem você está. Porque essa participação é isso, é você ter outras pessoas para os seus projetos de vida, de trabalho, de estudo, mas pessoas que queiram se sentar à mesa com você, que tenham o mesmo objetivo e as mãos de cada uma dessas pessoas sobre a mesa, uma está na posição de dar e outra na posição de receber. Ou seja, todos igualitariamente fornecendo aquilo que de melhor existe dentro deles, as suas habilidades, seus recursos, suas experiências, sua inteligência, sua força motriz, mas ao mesmo tempo também recebendo dos outros isso, né? Recebendo o que cada um tem de melhor, e assim se forma uma egrégora, ou seja, as pessoas estão reunidas no mesmo propósito. E veja a luz que envolve essa união, essa egrégora. Isso significa que o universo te abençoa. Quando você consegue fazer essa reunião com essas pessoas firmes no mesmo propósito, firmes na condição de dar e de receber, o universo abençoa e tudo só pode dar certo.
E por fim, culpa. Essa é uma das cartas mais coloridas do tarô. Por quê? Olha o sofrimento, é latente, né? Você vê a carta e você vê que essa mulher está sofrendo terrivelmente. Sofrendo por quê? Porque ela está assombrada por uma nuvem negra, né? Por essa nuvem a puxa pelos cabelos. Com certeza isso causa muita dor, muito sofrimento, muita angústia. Mas por que tudo isso? Porque a culpa normalmente é por algo que a gente já fez, né? Algo que está no passado. E eu sempre falo isso com vocês: o passado é uma prisão, porque você não consegue refazê-lo, você não consegue segurar a palavra dita, você não consegue impedir o ato feito. Então, viver nessa angústia, nessa culpa por algo que a gente fez no passado, é de um sofrimento atroz. Você não vai conseguir resolver isso. E enquanto você está atormentado por essa culpa, veja que ela está de olhos fechados, ela não consegue enxergar, ela não consegue vivenciar o presente, porque ela vive nesse terror da culpa do que fez. Não simplificando as coisas, né? Às vezes a gente comete atos, fala coisas, faz coisas que são ruins, às vezes são terríveis e tem consequências muito graves. Mas você não pode voltar no passado para desfazer isso. Se isso te atormenta tanto, se te incomoda tanto, faça o seguinte: tenta amenizar as consequências do seu ato. Por exemplo, você brigou com um irmão lá atrás, vocês se ofenderam, deixaram de se falar e não se falam há anos, isso te incomoda demais. Procura esse irmão, procura de peito aberto, procura com humildade, procura pedindo perdão, não importa quem tem errado. E tente resolver essa situação que te angustia por conta da sua culpa. Se não der certo, aprenda. Entenda que o ato que você fez doeu demais, para aquela pessoa é imperdoável e que você não tem como consertar isso. E siga adiante. Siga adiante com o aprendizado. Não farei mais isso, porque eu sei que a consequência pode ser desastrosa para outra pessoa e para mim. E assim você se liberta dessa culpa que te paralisa. Então, o que o tarô nos diz, novamente com a carta da totalidade: confie nas pessoas que estão ao seu lado. Acredite que você possa lançar no abismo e ainda assim elas vão te segurar. Essas são as pessoas que devem permanecer do seu lado. Quando você tem algum projeto, se una a outras pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma vibe, a mesma força e que queiram dar e receber das outras pessoas envolvidas para que vocês juntos formem essa força grande, essa força iluminada que o universo reconhece, ajuda e te faz prosperar. E se algo te atormenta, se algo te incomoda, se algo que você fez, que você falou, que você agiu, te paralisa, porque a culpa paralisa, tenta consertar as coisas, tenta amenizar. Às vezes a gente não consegue consertar, é exatamente isso, né? A palavra dita, pedra lançada, não tem o que fazer, mas tenta amenizar as consequências. Se ainda assim for impossível, aprenda, se perdoe e siga adiante, tá bom? Meus amores, é isso. Curtam, compartilhem, tá certo? Esse é um momento de paz, é um momento de clareza, é um momento de acalanto.
Então, compartilhe com quem quer ouvir, quem precisa ouvir essas palavras do tarô. E ativem as notificações e se inscrevam no canal, porque eu não tenho um horário fixo, eu adoraria, mas eu não consigo ter um horário fixo para fazer a leitura. Então eu faço e coloco no canal. Se você tiver com a notificação ativada, você recebe o aviso e pode conferir. E por último, já tem vários vídeos da leitura do tarô. Se você quiser fazer alguma pergunta ao tarô, mentalize essa pergunta e abra algum vídeo aleatoriamente, independente da data em que houve a leitura. Eu tenho certeza que o tarô vai te responder, tá bom? Beijos, até amanhã.